A recomendação da tia não lhe sai nunca da memória. É preciso ter compostura. Andar a passo normal, não rir alto, não saltar. Caminhar como seu Amaro. Descansadamente, braços caídos, cara séria, sem olhar para os lados nem para cima. Andar como um boneco de mola. Ora bolas, ora bolas, ora bolas. O sol brilha, as casas estão encharcadas de luz, o vento sopra nas árvores úmidas. A manhã cheira sereno e a flor. As pedras do calçamento, as vidraças, os globos leitosos dos combustores, os automóveis que rondam nas ruas, tudo lampeja. Clarissa segue no encantamento. Sua sombra se espicha na calçada. Como a vida é boa! E como seria 1000 vezes melhor se não houvesse esta necessidade. Necessidade não, obrigação. De ir para o colégio, de estar horas e horas curvada sobre a classe, rabiscando números, escrevendo frases e palavras, aprendendo onde fica o cabo da Boa Esperança, quem foi Tomé de Souza, em quantas partes se divide o corpo humano, como é que se acha a área de um triângulo. Os olhos de Clarissa dançam de lá para cá, examinando tudo. A rua está animada. Nas portas das lojas de fazendas, as pontas soltas das peças de seda voam como rútilas bandeiras. Passam homens e mulheres e crianças e cachorros. Na porta de um armazém, um guri sardento trinca com dentes miúdos e aguçados uma rapadura de Santo Antônio da Patrulha. O queixo todo melado, os olhos lambuzados de prazer. À beira da calçada, 2 homens em mangas de camisa discutem. Prometi 5%. Pago 5%, diz. O outro faz gestos desordenados, muito vermelho, e dá pulinhos miúdos e repetidos. O senhor é um canalha, vocifera. Na janela da casa fronteira aparece uma mulher ruiva. Vem pra dentro, Simpliciano. Não dá confiança para esse gringo? Clarissa sorri e segue o seu caminho. À frente de um café para agora um caminhão pintado de azul. De dentro dele desce um mulato mal encarado com uma barra de gelo às costas. Que bom se eu tivesse 200 réis para comprar um picolé. E esse pensamento persegue Clarissa até a esquina da praça. Na praça, os jacarandás estão cobertos de flores roxas. Lá em cima, no topo do monumento, a imagem da República. Uma mulher que tem na mão uma bandeira, faísca ao sol, recortando seu perfil de ouro falso contra o azul puro do céu. Há pelos canteiros verdes e pelos caminhos de pedra miúda, sombras móveis e crivos luminosos. Clarissa fica um instante a contemplar as árvores. Na sua mente se pinta de repente uma paisagem familiar, a instância de papai. É de manhã, as vacas mugem no campo, as macegas fagulham. Na mangueira, as criadas ordenam as vacas e os canecões feitos de lata de abacaxi se enchem de um leite morno e espumante. Pape, montado no seu bragado, vai percorrer as invernadas. Primo Vasco monta no peticho Zaino. Que saudade! Clarissa continua a andar. Vontade de ficar deitada neste escanteiro, sentindo nas pernas e nos braços a umidade fresca que a noite deixou na relva. Os passarinhos cantam, invisíveis entre os ramos. O chão está cheio de flores roxas pisadas. Um perfume adocicado anda no ar. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. Mas se tivesse sido o Major Nico Pombo, por acaso o sol deixaria de brilhar como agora? Existe um cabo que se chama Finisterra. Mas se não existisse, os jacarandás não estariam floridos do mesmo jeito? Num gesto brusco, Clarissa puxa para os olhos a boina branca. Frases do livro de ciências fazem piruetas em sua mente. O corpo humano se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Mas que importa? Se a manhã é bonita, os gramofones cantam e os automóveis rolam. Ergue o rosto para o alto. Nuvens brancas, talvez paina das gigantescas paineiras dos quintais de Nosso Senhor, flutuam no céu.
Quando era menor e já pensava que as nuvens eram feitas da fumaça dos cigarros que os homens pitavam, da fumaça das fábricas, das chaminés, das fogueiras. Quando a gente é criança, pensa tanta bobagem. Clarissa para diante de uma vitrine e vê, por trás do vidro liso e fino, um mundo de objetos coloridos. Vasos de porcelana, pratos, xícaras, copos de cristal e bem no centro, um aquário bochudo de vidro branco, dentro do qual um peixinho dourado se move. Que encanto! Se eu tivesse dinheiro... Os olhos de Clarissa se agradam. Agora ela percebe que o vidro da vitrine espelha o seu rosto moreno em cujos lábios vermelhos e úmidos cintilam estrelinhas de sol. Dá um passo atrás e mira-se no vidro com mais atenção. Um encantamento. Ela tem a impressão de que a sua imagem penetrou na vitrine, vaga e apagada como um fantasma. E como o aquário lhe fica à altura do peito, parece que o peixinho nada ao redor de seus seios. Tudo assim, engraçado e impossível, como em certos sonhos confusos que a gente sonha. Se eu tivesse dinheiro, comprava esse peixinho. Retoma a marcha e dentro, em pouco à vista, a fachada amarelenta do colégio, com as suas sacadas de ferro, o seu ar de casarão assombrado. Temos 3 espécies de triângulo: o equilátero, o isósceles e o escaleno. Clarissa ajeita a boina e acelera o passo. O saguão do colégio tem um bafio de porão, um cheiro de velhice. A zeladora, ao pé da escada, mãos na cintura, imóvel como uma estátua, óculos acavalados no nariz, todo picadinho de bexigas, solta sua voz cortante e desagradável. Depressa, menina, a chamada vai começar. Bom dia, Dona Filó. Os óculos de Dona Filó fuzilam. Clarissa sobe os degraus em passadas largas. A escada range. De uma sala próxima vem um som de vozes femininas que cantam em coro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Clarissa contempla a menina contente que está no fundo do espelho, tão contente que nem pode deixar de sorrir. E por quê? Ora, a vida é tão boa! O sol salta pela janela como um companheiro brincalhão e põe as cores do arco-íris nas facetas do espelho. Lá fora os jardins estão floridos. Mamãe escreveu dizendo que tudo na fazenda vai bem. A vaca Brasina, a querida de Clarissa, continua gorda, dando muito leite. Primo Vasco parece que está criando juízo. O Romeu ronrona pelos cantos, negaciando os camundongos. Papai melhorou da asma, mas a pessegada infelizmente queimou no tacho, de modo que não saiu gostosa como a do mês passado. Enfim, como todos vão com saúde, graças a Deus, o caso da pessegada não tem importância. O sorriso de Clarissa se alarga. O da menina do fundo do espelho também. Passa a mão pelo rosto. Bonita? Sim, já lhe disseram. Não diretamente, mas ela ouviu, percebeu, adivinhou. Foi na rua. Num domingo. Ia para a igreja contente, cantarolando baixinho, com vontade de pular. Levava um vestido branco estampado com florinhas amarelas e azuis. A uma esquina estavam 2 rapazes. Quando ela passou, cochicharam, arregalaram os olhos e examinaram-a de cima a baixo. Santo Deus, que sensação esquisita! Nem agradável, nem desagradável, esquisita. De frio e de calor ao mesmo tempo. De vergonha e de contentamento. Ficou até desajeitada. Trocou as pernas, perdeu o compasso da marcha. Baixando os olhos, fingiu que procurava alguma coisa entre as páginas do livro de reza. E sem levantar a cabeça passou pelos rapazes. Ia tonta, mas percebeu que um deles dizia baixinho uma palavra encantada de que ela só pôde ouvir com clareza as últimas sílabas. Nita. Nita. Não havia a menor dúvida. Bonita. Bonita. Um moço tinha dito aquilo, ela ouvira, bonita. A menina do espelho está achando tudo muito engraçado. Dentro de pouco tempo tudo vai mudar. Mamãe já prometeu em carta. Quando fizeres 14 anos, eu te dou licença para botar sapato de salto alto.
Tudo então ficará diferente. Ela deixará as bonecas, será uma moça, uma senhorita que os rapazes na rua cumprimentarão atenciosamente, tirando o chapéu, e ela responderá com um aceno de cabeça e leve sorriso. Passará serenamente e eles ficarão dizendo elogios. Líssima. Sim, belíssima. E por que não? Assim como está agora de sandálias de vestidinho simples, pode ser apenas bonitinha. De sapato de salto alto vestido de seda, será líssima. Belíssima. Se Deus quiser e a Virgem Santíssima, amém. E é com um fervor enorme que ela diz amém. No fundo do espelho, a outra Clarissa move os lábios vermelhos. Amém. Mas a cabeça não para nunca de pensar. Ideias tão esquisitas. Pensando bem, é uma coisa muito engraçada o espelho. A gente que é uma fica duas. O que eu faço, o outro eu imita. E se na vida existissem duas pessoas assim, bem iguais, bem parecidas? Impossível? Talvez. Ela conhece duas gêmeas parecidíssimas, a Lia e a Leia. Não é possível diferenciar uma da outra, iguaizinhas. Estão também no colégio. Vão sempre vestidas do mesmo jeito. Geralmente é um vestidinho de xadrez preto e branco. Meias pretas. Estão de meio luto por causa da morte de uma tia. Não há quem possa dizer com certeza, essa é a Lia, aquela é a Leia. Ninguém pode. Com ela, Clarissa, aconteceu um dia uma coisa engraçadíssima. Foi no corredor da escola. Uma das gêmeas, muito implicante, lhe botou a língua, uma língua cor-de-rosa, com manchas esbranquiçadas que se espichou para fora da boca larga. Clarissa pensou, tu me pagas, mal-educada. Foi procurar a professora. Professora, a Lia ou a Leia me botou a língua no corredor. Dona Amélia Borralho, professora do 5º ano, olhou para Clarissa. Seus óculos fuzilaram ferozmente. Cada uma das lentes finas refletia uma janelinha iluminada. Mas no fim de contas, quem foi que lhe botou a língua no corredor? A Lia ou a Leia? Clarissa embatucou. Não sabia se a língua era da Lia ou da Leia. Achava até que isso não tinha importância, esperava que a professora castigasse as duas pelas dúvidas. Vamos! Insistiu a mestra sacudindo a cabeça. As janelinhas luminosas dançaram nos vidros dos óculos. E o crime ficou sem castigo, porque não foi possível dizer com firmeza se tinha sido a Lia ou a Leia. Mas tudo aquilo aconteceu já havia mais de um ano, em Jacarengá. Clarissa era uma pirralha. Naquele tempo ainda gostava de fazer queixa, era bobinha. Não compreendia as coisas. Agora está diferente. E mesmo a Lia e a Leia já ficaram para trás, repetindo o 5º ano. Mas pensando bem, bem mesmo, não há no mundo duas pessoas bem iguais, só quando são gêmeas. Ou quando são aquela outra coisa que se chama... Como é que se diz quando duas pessoas são coladas? Coladas uma na outra, hidrófobos. Uau! Isso é cachorro louco. Antropófagos. Tem graça. Antropófago é homem que come carne de gente. Os índios que moravam no Brasil eram antropófagos em sua maioria, isto é, davam-se à antropofagia, que é o feio hábito de comer carne humana. Foi assim que o velho Saramanho, professor de História do Brasil, falou na aula, com o dedinho no ar. Logo, antropófago é isto e não aquilo. Mas então, como é? Sei que é uma palavra que termina em ófago. No fundo do espelho, a outra Clarissa pensa também, com uma ruga de concentração na testa. Ouvem-se agora pela casa toda vozes estalidos, murmúrios, guinchos. A vozinha aguda do papagaio corta o ar. Clarissa! Ela sorri. Até o papagaio sabe seu nome. Foi uma das poucas palavras que conseguiu aprender. Aquele papagaio verde e encarnado não diz outra coisa. Também todo dia ouve aquele nome. Se os nomes se gastassem, o dela estaria gasto. Do andar superior vem uma voz molenga, irregular. Quem te inventou, meu pancadão?
Teve uma consagração. Clarice escuta. É a voz do Nestor, que deve estar no banho. Vive cantando. Um vagabundo, diz o tio Couto, que nunca consegue fazer seus preparatórios. Porque, mulata, tu não és deste planeta. Voz de gente ordinária, reflete Clarissa. Mulata. Um rapaz branco de boa família falando em mulatas, cantando essas canções relês. Mulata é a Belmira, que namora um guarda civil e diz nomes feios. Nem sei como é que a tia Eufrazina ainda não despachou essa desaforada. Agora o canto cessou. Nestor bufa, solta gritos agudos, assobia. De certo a água está fria. Fria? Não é possível, fresca, isso sim. Tamanho homem gritando por causa de uma ducha de água fresca. Outra vez a voz, agora clara. Mulata, eu quero teu amor. Bobo, o amor de Belmira é do guarda civil. Vem da varanda um barulho de pratos que se chocam, de talheres e copos que tilintam. Chega até as narinas de Clarissa um cheiro bom de carne assada. A voz de Nestor fica mais forte. O amor é uma coisinha boa, parece à toa, mas é muito boa. Vai se sumindo aos poucos, até desaparecer. Levanta, homem, que coisa horrorosa. Já são 12:00. É a voz da tia Eufrazina, está acordando o marido. O tio Couto parece um príncipe. Ainda não arranjou o emprego, passa o dia inteiro tomando mate e chimarrão e conversando fiado com o major. Às vezes inventa um trabalho no pátio ou no jardim. Podar uma roseira, plantar uma flor, consertar o galinheiro. Quando lhe perguntam: Então, seu Couto, já conseguiu colocação? Ele responde sempre: Não, mas estou esperançado. Fulano vai botar pistolão pro secretário do interior. Com voz grossa e imperiosa, tia Eufrazina insiste. Levanta, Couto. Já são 12:00. Clarissa acha engraçado aquele já são. Também a coitada da tia nunca esteve na escola. A verdade é que ela é quem dirige a pensão, quem trabalha para o marido. O tio Couto estudou, mas no fim de contas não arranjou nada. Um nulo. Quem costuma dizer isto é a própria titia. És um nulo. Naturalmente não diz perto de estranhos, mas Clarissa ouve sempre. Perto dela a tia não escolhe as palavras. O papagaio torna a gritar. Clarissa! E as duas Clarissas se entreolham numa longa e apaixonada contemplação mútua. O mesmo sorriso de compreensão e ternura ainda ilumina o rosto de ambas. A porta abre-se de repente. Ui, que susto! Tia Eufrazina entra no quarto. Clarissa se volta rápida. Se namorando outra vez na frente do espelho, hein? Dizendo isto, a tia sorri com bondade. Clarissa balbucia uma desculpa embaraçada. Não, senhora, estava só olhando uma espinhazinha que apareceu aqui na ponta do nariz. Será que é ruína? Soubestes a lição? Então, maravilhosamente. Viste a Dudu? Não. E a Vivi? Também não. O dedo fura-bolos de Dona Eufrazina se espicha na direção do rosto da sobrinha. Olha, mais uma vez te digo, não quero saber de muita intimidade com a Dudu e a Vivi. Elas não têm lá muita boa fama. São sapecas que é uma coisa horrorosa, e eu prometi à tua mãe não me descuidar de ti. Toma nota. Dona Eufrazina vai até a janela e abre-a de par em par. Clarissa fica olhando fixamente para a imagem de Santa Teresinha, que pende da parede, em uma moldura feita em casa. Sapecas que é uma coisa horrorosa, como a tiazinha exagera. E como gosta de dizer horroroso, que coisa horrorosa, que homem horroroso, que mentira horrorosa. Debruçada à janela, Dona Eufrazina começa a resmungar. Preciso mandar pintar o muro, limpar o jardim e podar a trepadeira. Mandei o Couto telefonar para
tendência pedindo um homem para arrumar a torneira da cozinha que está pingando, que é uma coisa horrorosa. O Couto, como sempre, se esqueceu. Só não esqueça de comprar fumo criouro e erva para o chimarrão. Nulidade. Não sei por que Deus bota no mundo tanta gente inútil. O rosto de Clarissa ensobrece. Eu sou inútil, tiazina? Uma voz sentida. 2 olhos que de repente entristecem. Tiazina continua de costas, mas é com doçura que diz. Não, minha querida. Tu não és inútil, tu és boazinha. Eu falo é do teu tio. Tiazina é assim, gosta de falar, de resmungar, de maldizer a sorte. Não precisa de interlocutores, fala sozinha. Ou com a velha Andresa, a cozinheira com o papagaio, com o gato, com as roseiras, com as galinhas. E quando se junta com a dona Tatá da casa vizinha, as lamentações e as queixas, então não tem mais fim. Dona Tatá conta suas desgraças. O bonde lhe cortou a perna do filho de 7 anos. O Barbosa, o marido, tomou certo dia uma bebedeira, caiu no rio e morreu afogado, deixando dívidas. Vida apertada. Os cobradores vivem a bater na porta. Dona Tatá é modista, mas as costuras lhe rendem pouco dinheiro. Dona Eufrazina, por sua vez, se queixa da alta dos gêneros do marido que está há 6 meses desempregado. Fala de um e outro hóspede que está atrasado no pagamento da pensão. Clarissa aproximou-se da janela e fica olhando para fora. À luz do meio-dia, toda a paisagem tem brilhos e reverberações que ofuscam. Longe, o rio parece que prendeu fogo. No quintal, as galinhas bicam o chão cheio de sol, manchando de sombras tênues a terra parda. No pátio da casa vizinha, um menino doente brinca com seus soldadinhos de chumbo. É pálido e tristonho. Parece de cera. Olhos no fundo muito redondos, baços e desencantados. Tônico não tem amigos. A mãe nem sempre lhe pode fazer companhia e o pequeno fica por muitas horas no pátio, tomando sol, movimentando seus soldados, imaginando batalhas e paradas fantásticas. Às vezes, Tônico fica a olhar com olhos compridos e ansiosos os aviões que passam. Tônico gosta dos aviões, gosta dos soldados, gosta de histórias de guerra. Tinha vontade de ser militar quando ficasse grande. Quando na rua desfilam batalhões ao som de clarins e tambores, o menino doente fica tomado de um frenesi, agita-se, olhos momentaneamente brilhantes. Sacode os braços, faz um esforço desesperado para se levantar e, por fim, impotente, põe-se a golpear com os punhos fechados a guarda da sua cadeira de rodas, numa raiva histérica. Os sons dos clarins e dos tambores perdem-se ao longe. O batalhão passa, o menino doente se acalma. Seu rosto retoma a antiga imobilidade. Os olhos de novo caem na sombra. Morrem. Clarissa tem uma pena infinita do seu pobre vizinho mutilado. Meu Deus, reflete ela. Como é que o senhor permite essas coisas? Como é? Por que é que ali naquela casa rica do outro lado há sempre cortinas bonitas nas janelas, música, cantigas, um automóvel grande, um jardim imenso com todas as flores do mundo, crianças bem gordinhas, bem coradas, bem alegres, que têm 2 pernas, que podem ser soldados quando crescerem, que podem seguir na rua os batalhões, que podem sorrir. Meu Deus, como é que o senhor permite que Dona Tatá se mate todo dia e toda a noite em cima de uma máquina de costura? Meu Deus, por que o senhor deixou que o bonde estragasse a perna do Tônico? Por quê? Dona Eufrazina resmunga. Precisa alugar aquele quarto pegado ao do judeu. As coisas não andam boas. Se me viesse mais um pensionista, era uma mão na roda. É para contrabalancear esse peso morto do culto. Clarissa mal a escuta. Não enxerga a paisagem coruscante, nem as rosas e as margaridas, nem o céu, nem o rio, nem as árvores. Dentro da paisagem, agora para ela só existe o menino doente da casa pobre. O menino doente que nunca poderá realizar o seu sonho. O menino doente da cadeirinha de rodas, dos soldadinhos de chumbo, do olhar tristonho. Do quarto de Amaro vêm os sons do piano. Uma melodia muito suave enche o ar.
Clarissa pensa em Amaro. Insensivelmente, uma palavra lhe brota dos lábios. Coitado. Mas quem é o coitado? Seu Amaro ou o menino doente? Os dois. Clarissa não sabe explicar por que motivo acha uma semelhança tão grande entre o pequeno mutilado e Amaro, o homem de cara triste. Amaro fica olhando para fora através das janelas por onde a luz do meio-dia escorre. O seu corpo está aqui na sala de refeições da pensão de Dona Eufrazina Couto, mas o pensamento voou para longe. Uma vez, há muitos, muitos anos, o menino olhou a vida com olhos interrogadores. Tudo era mistério em torno dele. Era numa grande casa. O arvoredo que a cercava amanhecia sempre cheio de cantos de pássaros. O mundo não terminava no fim daquela rua quieta, que tinha um cego que tocava concertina, um cachorro sem dono que se descansava ao sol, um português que pelas tardinhas se sentava à frente de sua casa e desejava boa tarde a toda a gente. Não! O mundo ia além. Além do horizonte havia mais terras e campos, e montanhas, e cidades, e rios, e mares sem fim. Dava na gente vontade de correr mundo, andar nos trens que atravessavam as terras, nos vapores que cortam os mares, andar. Nos olhos do menino havia uma saudade impossível, a saudade de uma terra nunca vista. Um dia, quem sabe? Um dia um vento bom ou mau passa e leva a gente, um dia. Amaro, meu filho, que é que você quer ser? Marinheiro, para viajar, o maquinista para viajar também. Mamãe sorria e continuava a bordar. Tinha uns olhos bons e um jeito todo especial de olhar para os olhos. Papai falava grosso, tinha bigodões retorcidos e uma enorme medalha de ouro presa à corrente do relógio. Meu filho, um homem precisa fazer força para triunfar. Só os fracos é que se abatem diante da vida. Papai dizia isto sempre, com a testa franzida, sacudindo a mão fechada no ar, e a medalha grande dançava contra o colete escuro. Lutar. Amaro sentia arrepios. Lutar. Luta era sangue, lutar era ferir e ser ferido. Homens que vencem e são vencidos. Mas que é o triunfo? O que significa vencer? Não seria melhor ficar sempre e sempre ali, junto da mãe, na cidade natal, na rua humilde onde havia um cego que tocava concertina, um cachorro sem dono que se refastelava ao sol e um vendeiro português que pelas tardinhas? Posso trazer o almoço, seu Amaro? Na sua frente, Belmira sorri com dentes branquíssimos. Amaro sacode a cabeça afirmativamente. Pode. Enfim, eram recordações boas. Tudo aquilo tinha ficado muito longe no passado. Verdade é que a gente nunca esquece a infância. Pieguices? Mas que é que a vida nos pode oferecer de melhor, de mais puro? Por que é que está tão pensativo hoje? A pergunta vem do Major Pombo. O velho está já sentado à mesa, sorridente, com a ponta do guardanapo limpa o côncavo de uma colher. O sol lhe bate nos vidros dos óculos, dar-lhe assim um olhar vazio de estátua. De outra mesa, Gamaliel intervém, pescoço espichado. O senhor diz hoje, Major? Mas seu Amaro anda sempre triste? O Major volta a cabeça para o prático de farmácia. O senhor também não é lá muito para que se diga, seu Gamaliel. Vive calado como seu Amaro, parecem até irmãos. Gamaliel sorri, mastigando um pedaço de pão. Justifica-se. Sou quieto, mas não sou triste. Não confunda tristeza com calma. Qual? Vocês, rapazes de hoje, não têm mocidade. São uns tristes. No meu tempo... Amaro outra vez mergulha no sonho. Que fim levou aquela casa cercada de árvores? Que fim levou aquela mãe de olhos bons? E aquele cavalheiro severo, de bigodes retorcidos? O bife hoje está notável. Aos ouvidos de Amaro, estas palavras soam vagas, abafadas, longínquas, como que vindas de um outro mundo. Belmira distribui os pratos pelas mesas. A varanda começa a encher-se aos poucos. Nestor desce os degraus ruidosamente. Vem com o rosto afogueado, os cabelos molhados.
Tio Couto, com cara de sono, deseja bom dia a todos. Belinha surge no alto da escada, tem olhos pisados. Desce pausadamente, com uma calma estudada. Ordina e o marido já desceram também. O barulho aumenta. Conversas desencontradas, o tio Couto já está salvando o Brasil. Precisamos de homens de boa vontade, de homens que trabalhem, ouviu? Assim como a coisa está, vai mal. Palavra. Belinha explica a Gamaliel que a mãe continua de cama, com um maldito reumatismo. O major intervém rejeitando flexões de linimento milagroso. Barata fita no major os olhinhos empapuçados. A propósito, major, conhece aquela anedota do árabe e do papagaio? É fantástica. Amaro está proibido de sonhar. Esta confusão de vozes de todas as cores, em todos os tons, entremeadas no tilintar de copos, pratos, talheres e do arrastar de cadeiras, obriga-o a ficar aqui na sala de refeições da pensão de Dona Eufrazina, em companhia do Barata, caixeiro viajante e contador de anedotas, da mulher do Barata, do tio Couto, que não trabalha e quer restaurar a república, do major que faz perguntas e dá conselhos, da Belinha de olhos românticos e do Gamaliel, prático de farmácia e metodista. Se ao menos eles esquecessem a sua presença. Mas o major é implacável. Qual é a sua opinião sobre o suicídio, seu Amaro? Pergunta. Vamos lá, o senhor que é um moço instruído. Amaro ensaia um sorriso, balbucia uma palavra. Levinsky desce as escadas silencioso como um fantasma, mas ao caminhar para a sua mesa, tropeça na coluna de madeira que sustém um dos vasos. A coluna se agita e o vaso cambaleia e tomba, partindo-se em cascos no chão. Todas as cabeças se voltam para o judeu Levinsky. Está vermelho como um tomate.